E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, eu já falei pra vocês aqui sobre o Protetor 3 com o Denzel Washington, já falei sobre esquema de risco com o grande Jason Statham e dessa vez eu tô trazendo mais um filme pra vocês aqui pra gente falar um pouco, fazer uma análise, que é o filme O Pacto, do Jake Gyllenhaal, cara. Que filme maravilhoso. Eu vou dar uma sinopsezinha pra vocês, não vou entrar muito em detalhes sobre o filme e sobre a história e tal, porque eu não quero estragar a experiência e olha só, vocês sabem que eu só trago coisa boa, então é o seguinte, cara, deixa o like nesse vídeo. E nesse filme, durante a Guerra do Afeganistão, o sargento John Kinley, que é interpretado pelo grande Jake Gyllenhaal, recruta um intérprete local chamado Ahmed, que é interpretado pelo Dar Salim, para acompanhar a equipe na missão e neutralizar o maior número de possíveis instalações do Talibã. No confronto, Kinley acaba sendo atingido e gravemente ferido, e para salvar o sargento Ahmed, não pensa duas vezes antes de colocar a própria vida em risco e carregar ele através de cenários perigosos para escapar dos inimigos. E o Kinley acaba voltando para casa e descobre que no Afeganistão o Ahmed ainda está sendo perseguido pelo Talibã, com as autoridades se negando a enviar ajuda. O John decide retornar pro campo de batalha por conta própria para poder ajudar esse homem que salvou a vida dele. Cara, isso é uma sinopse básica, você encontra ela no Google. Eu não vou falar muito porque assim, esse filme é glorioso, esse filme ele é divino, ele é poético, ele é magnífico, entende? E como eu só trago análise de filme bom para vocês, eu sei que vocês devem estar um pouco enjoados, né? Só filme de ação, só filme de ação. Cara, primeiro que eu amo filme de guerra, mas esse filme, ele é diferente de quase todos os filmes de guerra que eu já fiz, entendeu? Então vamos escalar alguns tópicos aqui, né? Primeiro, o elenco é muito bem escalado, entendeu? A gente tem Jake Gyllenhaal, a gente tem até o Capitão Pátria nesse filme, pô, a gente tem até o Bjorn de Vikings. E assim, cara, é uma coisa interessante, entende? Que dá pra ver que é um filme que não é com o maior dos orçamentos, né? E assim, tem grandes estrelas nesse elenco, mas tem atores que não são lá tão conhecidos comparado a essas grandes estrelas que eu falei pra vocês. Só que assim, esses atores que não são tão conhecidos eram pra ser apenas coadjuvantes que teriam ali suas cenas, depois sairiam de cena. Cara, eles roubam a cena, você se entretém com eles, você compra os personagens, digamos assim, você se importa com eles. E quando eles vão saindo de cena, você vai sentindo a falta. Então eu acredito que o elenco foi uma grande escolha do diretor, que é o Guy Ritchie. Claro, caso vocês não conheçam, o cara simplesmente dirigiu filmes maravilhosos, como o Rough que é o Infiltrado do Jason Statham, que eu já falei pra vocês que é praticamente a melhor atuação do Jason Statham até hoje, é nesse filme. Ele dirigiu o Esquema de Risco, que eu também já falei aqui no canal, e diversos outros grandes filmes, cara. E eu imaginava que ele fosse fazer um trabalho tão bom como ele fez aqui, porque esse filme, ele é emocionante, cara. Sem contar que a dublagem, eu não vou mentir, tem filmes de guerra aí, são bons, a história é maravilhosa. Só que assim, tem uns filmes de guerra que tem uma dublagem que, olha, parece que eles estão de sacanagem com a gente. E não é o caso de O Pacto, porque O Pacto tem uma dublagem muito boa, eu amei a direção da dublagem, a escolha do elenco de dublagem tá perfeita, e vocês sabem que uma boa dublagem sempre me atrai. Eu adoro um filme bem dublado, porque particularmente isso me mantém muito no filme, caso ele não seja no começo, né, do meu interesse. E sem contar o roteiro desse filme. Cara, o roteiro desse filme é como eu falei, eu não quero falar muito da história, porque eu não quero dar spoiler e tal, estragar a experiência, caso você não tenha assistido. Mas assim, o roteiro desse filme ele é maravilhoso, ele é muito bem construído, ele não deixa pontas soltas, você fica aflito com as cenas que estão acontecendo, entende? Claro que muito disso se dá às grandes atuações gloriosas que tem nesse filme. Jake Gyllenhaal, ele brilha nesse papel, entende? Mas pelo amor de Deus, cara, o Dar Salim também manda uma atuação maravilhosa, você fica agoniado. E como eu falei pra vocês, cara, ele é um filme muito bom, claro, o roteiro ele é magnífico, ele é muito bem feito, só que a atmosfera desse filme ela é impressionante, galera, porque não é um filme de guerra convencional, onde você vê aquela galera no estilo dos mercenários, caindo na porrada, o rock do Cranberries tocando no talo, e todo mundo voltando pra casa pra beber uma cerveja. Não, cara, é um filme muito triste, irmão. É um filme que, assim, cara, não sobra quase ninguém, velho. Você fica desanimado, você fala, pelo amor de Deus, cara, tá morrendo todo mundo nessa bodega, velho. E, cara, é um filme muito bom, velho, porque ele é um filme de guerra que ele passa uma sensação de desespero, de medo. Ele, às vezes, pra mim, às vezes ele chega a parecer até com um filme de suspense ou até de terror, por causa das situações que os personagens passam, situações muito tensas, que você se colocando no lugar dele, você pensa, cara, não tem como o cara ser tão frio a ponto de não acabar morrendo pelo desespero
numa situação na vida real, né, cara? E assim, as atuações são muito boas. A linha do tempo do filme é muito bem construída. Eu achei que eles iam ficar intercalando, sabe? Tipo, passado, futuro, passado, futuro, passado, futuro. E eu acho que ficaria meio merda se fizesse desse jeito. E do jeito que a linha do tempo foi construída, cara, ela foi muito bem construída, porque o filme ele tem um ritmo até a metade, entende? E da metade pra frente ele tem outro ritmo. E mesmo com tudo que eu falei pra vocês sobre essas cenas de desespero, essas cenas de tensão, acreditem se quiser, não se deixem influenciar por isso que eu tô dizendo e pensar, pô, se o filme tem muita cena de tensão e essas coisas, então não deve ter muita ação. Cara, a ação está presente nesse filme, é uma pancadaria atrás da outra, por isso que eu falo que o filme equilibrou muito bem as atuações dos atores, como eu falei, desde o elenco de coadjuvantes até o elenco principal, são atuações impecáveis. A fotografia desse filme é uma coisa maravilhosa, a ambientalização é muito bem feita. E outra coisa que não tinha como não ser boa sob a direção desse cara é a trilha sonora, porque a trilha sonora é boa, é imersiva, te passa emoções, ela amplifica as emoções que você vai tendo conforme você vai assistindo o filme. Como eu falei pra vocês, a direção desse filme ela é única. O Guy Ritchie faz um trabalho muito bem feito. Espero que esse cara faça mais trabalhos com grandes outras estrelas do cinema e de ação. Ele tem um dom. Eu devo dizer pra vocês que o cara tem o dom. Sinceramente, o cara é muito bom. E outra coisa que você deve estar pensando que pode ser um pouco relutante para poder assistir um filme de guerra. Filme de guerra sempre é um filme que é mais, começa devagar, no meio tem um pouco de empolgação, no final a pancadaria começou. E geralmente isso leva tempo, né? Leva aí um filme de 2 horas, 2 horas e meia. E eu não vou mentir para vocês, com tudo que acontece nesse filme, o tempo desse filme é perfeito, é uma duração muito boa. Acredite em mim, você não vai ficar entediado, você não vai pegar o celular, não vai querer perder nenhuma das nuances que o diretor coloca nesse filme. É um filme que eu super recomendo pra vocês, assim, eu tinha assistido ele uma vez só, eu confesso, eu assisti esse filme uma vez só, e eu achei bom, eu achei glorioso, achei maravilhoso, só que daí, como eu ia fazer esse conteúdo pra vocês, eu pensei, não, vou assistir de novo, né, pra ver se não é só coisa de momento, né, se não foi só a primeira vez que eu assisti que eu me empolguei. Aí já assisti com um olhar mais crítico, não só como um apreciador, entendeu? Assisti com um olhar mais crítico, queria procurar falhas, queria procurar problemas no filme, e eu realmente não consegui encontrar problemas nesse filme. E o melhor desse filme, talvez o mais triste, né, desse filme é o final. Porque no final, antes de subir os créditos, cara, simplesmente você é apresentado a legendas que aparecem pra você e algumas fotos. E uma dessas legendas que me tocou bastante é a legenda dizendo que em 2021 o exército dos Estados Unidos deixou o Afeganistão. Em menos de um mês o Talibã tomou as rédeas do país novamente, cara. E é uma coisa triste, assim, porque muitos dos intérpretes que ajudavam os soldados americanos ali, eles acabaram sendo caçados e trucidados, vamos dizer assim, porque tem coisas que a gente não dá pra falar, que senão o YouTube bloqueia. E assim, eles foram maltratados num nível muito cruel, entende? Por terem ajudado os soldados americanos. Milhares de intérpretes, infelizmente, não estão mais com nós, né? E centenas de outros intérpretes, né? Milhares, na verdade, de outros intérpretes estão desaparecidos ou escondidos por conta do que aconteceu. E foi uma campanha de mais de 20 anos, né, galera? Eu não tô aqui para dizer quem tá certo, quem tá errado. A gente sabe que os Estados Unidos faz muita cagada, mas infelizmente mais pessoas estão morrendo e sofrendo pela falta das tropas americanas do que com a presença delas, né? Claro que são questões mais complexas, né? Não é o canal para debater isso, mas assim, além disso já ser ruim, além disso já tocar você, porque você vê todo aquele desespero no filme, e aí você descobre que aquilo é uma coisa que está acontecendo, que acontece no Afeganistão. O Talibã infelizmente ainda está muito forte lá. Você é apresentado para a segunda parte que eu falei para vocês, que você é apresentado as imagens. Cara, são dezenas de imagens de soldados americanos junto com os intérpretes, mostrando a relação deles, a amizade, o vínculo que eles constroem. E você tem que assistir aquilo e ver aquelas imagens sabendo que muitos daqueles intérpretes já devem estar mortos, né? Já devem ter passado por coisas horríveis. Muitos não foram, e não pensem que foram só os intérpretes que foram eliminados pelo Talibã. Na verdade foram os intérpretes e todas as suas famílias, cara.
Então, sem contar outros que estão totalmente escondidos em montanhas, em cavernas, para não serem achados pelo Talibã. Então, assim, é um filme que, em suma maioria, ele é um filme bem melancólico, ele é um filme bem triste, mas é um filme de guerra, com boas atuações, é um filme que vale a pena. Eu indico vocês assistirem, porque, como eu falei, eu só trago coisa boa, vocês vão gostar desse filme, porque, primeiramente, ele é um ótimo filme, e talvez vocês se interessem pelo assunto, claro, caso vocês sejam amantes dos filmes de guerra e de combates, talvez vocês até pesquisem mais para saber mais sobre as questões ali do Afeganistão, e talvez eu traga até mais filmes de guerra para vocês. Se vocês quiserem mais recomendações e análises de filmes de guerra como essa daqui, é só deixar nos comentários. Agora, se você quiser também alguma análise de algum outro filme de algum outro gênero, pode deixar nos comentários, né? Os últimos 3 filmes que eu trouxe para vocês é tudo de ação, mas se vocês quiserem de outros gêneros, pode deixar nos comentários que eu trago para vocês também, tá bom, galera?